Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa. Estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo para mais um McKinsey Talks. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo entre os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. Lembrando que agora, neste mês de novembro e no comecinho de dezembro também, a gente está com Operation Series. Então, estão todos convidados a participar de todas as sessões sobre o tema operações, que é tão importante. O nosso convidado de hoje, o tema de hoje, melhor dizendo, é desafios no planejamento e previsão da demanda. Agora sim, nosso convidado é o Fábio Medeiros, diretor de Supply Chain na Natura & Co. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Aqui do meu lado eu tenho o Luiz Flávio Araújo, que é partner da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Denise. Bom dia, Fábio. Vai lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, clicando no botão à esquerda da janela do vídeo. Por favor, participem. Essa interação com vocês é fundamental aqui pra gente. Vamos começar, Luiz? Vamos lá. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação, Fábio. Gostaria de passar aqui algumas páginas introdutórias do tema e depois eu e o Fábio vamos fazer uma discussão sobre como trazer elevação da qualidade da previsão de vendas através de ferramentas como Machine Learning. O motivo dessa conversa é que o planejamento de demanda é um ponto de partida chave para a sustentabilidade, qualidade de estoques e atendimento de serviços de clientes. E temos hoje diversos desafios no mundo e na cadeia que fazem com que planejamento de demanda se torne mais complexo, com novos elementos que têm que ser iniciados e, portanto, mais motivo da gente trazer novas ferramentas e novas tecnologias. Entre eles, a gente separou 3 aqui. O primeiro é a maior volatilidade da demanda, a velocidade com clientes trocam de decisão, a flexibilidade de mudança de canais e oportunidades e locais de compra, a maior variabilidade dos produtos, seja do portfólio próprio, seja do portfólio dos concorrentes, e muitos novos fatores de influência de consumo. Aqui, para citar alguns, todo o tema de mídias sociais e influencers, que são novos pontos de contato que os consumidores têm e têm afetado e têm trabalhado muito o processo de decisão de compra. E nesse contexto, o Machine Learning ele vem uma ferramenta muito importante, junto com o tema todo de Digital e Analytics, para conseguir potencializar a capacidade da resposta do planejamento à cadeia. Como que a gente consegue reagir a essa velocidade toda de tomada de decisão. É importante pensar o que é que no final, quando a gente fala de Machine Learning, o que a gente está trazendo para a mesa, né? O Machine Learning é uma ferramenta que nos permite substituir dezenas de dados históricos por centenas de variáveis sendo analisadas através de milhões de pontos, milhões de dados dentro da discussão. Ajuda a encontrar nuances e padrões pouco óbvios, assim, elementos que um indivíduo sozinho talvez não pudesse identificar de tendência e reduzir também o viés do ser humano, seja otimismo, seja pessimismo em relação ao produto que está sendo discutido. E, finalmente, conseguir trazer um comportamento interrelacionado entre múltiplos produtos, como que o efeito de performance de um acaba afetando o outro e conseguindo introduzir aqui muitos dos elementos de promoções, etc., que por vezes acabam ficando fora da análise. E as empresas que já têm conseguido trabalhar nesse tema têm tido benefícios em redução de perda de vendas, conseguindo ter o produto certo na hora certa na frente do cliente, reduzir os seus custos logísticos, eliminar transporte emergencial, reduzir a sua necessidade de estoques e melhorar muito o seu tempo de reação. Aqui a gente tem alguns números, mas quando você vê principalmente o que acontece ao realizar uma transformação tradicional e uma transformação apoiada, né, por Digital Analytics, hoje em dia todas elas deveriam ser caminhando nessa coluna da direita, nós temos aqui melhoria em todos os indicadores, com alguns muito importantes, principalmente quando a gente vê ali tempo de reação, que a gente multiplica por 4 vezes a nossa capacidade de reagir e atender o cliente. Isso é uma realidade de todas as indústrias, aqui a gente tem alguns exemplos de algumas, desde high-tech, onde você tem lançamento de produto, novas tendências sendo oferecidas todos os dias, até varejo, que eu tenho que gerenciar milhares de SKUs
e posso trazer para a discussão elementos como condição climática, algum evento esportivo, todas as promoções que estão acontecendo dentro do mercado, pensando ali o que vai melhor atender ao meu cliente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de bens de consumo aqui com o Fábio, e eu vou aproveitar aqui para amarrar o tema aqui. Lembrando que o planejamento de demanda não é um único ponto dentro da sua cadeia de suprimentos. Na verdade, ele é um de 6 temas, né? Um muito importante, mas começa desde a sua definição de estratégia de supply chain, como que você faz os seus processos de alinhamento, seu S&OP de forma colaborativa, suas práticas, políticas de estoque, até a gestão do dia a dia, que vai acontecer ali no que tipicamente é chamado uma torre de controle. E eu gostaria então agora de passar aqui uma pergunta para o Fábio, pensando como que a Natura &Co trabalha e por que vocês veem esse tema de planejamento de demanda como um tema tão importante? Oi, Flávio. Bom, vou pegar um pedacinho do que você falou, né? O produto certo na hora certa. Esse é um segredo que toda companhia acho que queria ter, né? Porque nenhuma empresa, nenhuma organização vai querer manter valores milionários de estoque, de inventário, para poder ter o produto lá no momento, nem tem o espaço, né? E o cliente hoje e cada vez mais, seja numa loja virtual, seja numa loja física, não está disposto a não encontrar algo que ele vai buscar, né? A chance dele não retornar por conta disso, de não encontrar um produto, a insatisfação e com a disponibilidade de produto que existe no mercado, a variedade que existe de produtos no mercado, de companhias oferecendo, com toda a concorrência que existe, se ele não encontrar um produto ali, a chance dele não querer fazer negócios de novo é grande. Uhum. Então, acho que para as empresas como um todo, ter um nível equilibrado de inventário e, ao mesmo tempo, não faltar nenhum produto para o cliente quando ele procura, é fundamental, né? Não é diferente para a Natura &Co, adicionando até um ponto aí, né, especial para uma empresa que tem predominantemente a venda direta, que é o papel da consultora e o papel da revendedora, né, que, na verdade, faz a venda final. E quando ela solicita um produto, quando ela solicita um produto para a Natura &Co, para qualquer uma das marcas, ela já tem comprometida a venda com o seu cliente. Uhum. Então, o impacto é dobro, né? Porque é da satisfação dela como uma revendedora, como uma consultora, de voltar a comprar, de fazer negócios com a Natura &Co, e do cliente também, que vai ficar desapontado, que já tinha comprado com ela através do folheto. Então, esse balanço, né, ter um planejamento adequado de demanda, uma acuracidade melhor no planejamento de demanda, vai fazer com que você possa ter um inventário adequado, não excessivo, e não desapontar teu cliente no final. Perfeito. É realmente um ponto muito importante a gente cuidar do cliente e do cliente do nosso cliente, né? E você mencionou as consultoras revendedoras. Natura &Co tem milhares de produtos e milhões de consultoras. Como que você explicaria para quem está assistindo a gente um pouco dessa complexidade de gerir essa cadeia? Legal. Eu vou até me permitir usar um termo aqui que se usa muito em planejamento de demanda, que é bias, né? Eu vou ter um viés aqui de Avon, porque quem me conhece sabe que eu estive 23 anos na Avon até março, até abril desse ano, e estou há 6 meses na Natura &Co agora, né? Então, o meu conhecimento vai estar mais aplicado na Avon, que é um modelo de venda direta, assim como a Natura, mas aí também entra a The Body Shop e Aesop. Então, Natura &Co é uma empresa multicanal, mas eu posso dizer aí que na maioria dos mercados, mais de 90% é a venda direta. Então, levando isso um pouquinho para a venda direta, né, qual é a complexidade? Como você mencionou, né, um ciclo regular, por exemplo, no caso da Avon, pode ter cerca de 1.200 produtos diferentes de cosméticos e 1.800 produtos de um segmento que acho que todos conhecem, que a Avon também trabalha, que se chama moda e casa, né, que são itens de moda, de complementos de beleza e itens para casa. Então, esses 1.200 cosméticos e 1.800 mais ou menos trazem uma complexidade muito grande, né? Se a gente imaginar que a loja, no modelo de venda direta, é a consultora, é a revendedora,
só no Brasil, por exemplo, existe 1,5 milhão de consultoras, né, Natura ou de revendedoras Avon. Então, 1,5 milhão de lojas, e nessas lojas, a vitrine dessa loja é o folheto, né, no modelo de venda direta. E esse folheto, a gente tem que planejar de 3 a 5 meses antes, porque tem todo um processo de impressão, de distribuição, de ciclo de venda, que ela tem que ter antes na mão, né, essa vitrine. Então, você imagina planejar a quantidade de produtos que eu mencionei, para cerca de 4 mil produtos diferentes, com ofertas diferentes, né, ofertas combinadas, etc., para vender em 1,5 milhão de lojas, em diferentes regiões, para daqui 3 a 5 meses, pensando que daqui 5 meses vai ser uma temporada de chuva no Nordeste, vai ser uma temporada de seca no Sul, de frio, e o que pode acontecer no mercado durante esses 3 a 5 meses, né? O que os concorrentes de varejo podem fazer, etc. Então, é uma combinação de muitos fatores, né, de tipo de oferta, como eu mencionei, de momento que se vai vender, e dessa vitrine que tem que se armar de 3 a 5 meses antes, e que não vai poder ser modificada, né? Porque uma vez impresso o folheto e enviado para essa força de vendas, é esse folheto que vai ser vendido, né? Num modelo digital, você ajusta alguma coisa para a parte que é venda digital, você pode ajustar durante o faturamento dessa vitrine, mas, como eu disse, mais de 90% vai estar aí concentrado nessa vitrine que já está na mão da consultora ou da representante. Então, essa complexidade toda aumenta por conta disso, né? E dessa antecipação e todas as variáveis que estão aí no meio do caminho. Perfeito. De fato, quanto mais adiante a gente tenta fazer esse planejamento, mais difícil, com mais variada é a nossa base também, né? E você mencionou um pouco sobre a questão dos diferentes canais, mas eu imagino também que existe uma diferença importante quando a gente pensa do produto, né? Planejamento de um item de cosmético versus um item de moda e casa. Como que vocês trabalham essa diversidade lá de produto? Existe segmentação? Como que vocês organizaram isso? Muito bom ponto. Uma coisa desse tamanho, né? Você não pode aplicar uma regra única ou um modelo único para fazer, né? Existe toda uma segmentação que não só por região, né? Onde estão os pontos de distribuição, os centros de distribuição, e o momento que o produto tem que estar lá, mas também é uma segmentação por tipo de produto, por categoria, por tipo, né? Então, a gente parte de um modelo onde, de acordo com a dificuldade, a maior dificuldade, maior ou menor dificuldade que existe de estimar, né, pela característica do produto, pelo tipo de oferta que se faz, versus quanto ele representa na venda, ou seja, qual é o volume que ele tem na participação, a gente tem uma matriz que segmenta, né? Então, por exemplo, existem produtos que são muito fáceis de estimar, que são produtos regulares, que saem com frequência, que são muito mais pontos de reposição, né? Que você pode simplesmente ter um modelo estatístico, um modelo aí aplica perfeitamente, o machine learning pode fazer o trabalho completo daquilo, né? Ou até um modelo estatístico mesmo de regressão com dados, e você tem aquilo, você faz um ponto de reabastecimento, um pull system aí para gerar uma ordem de pedido quando chega ao ponto de safety stock, e trabalha com ele, né? Isso é mais ou menos 10% da venda. Né? Existem outros 90% da venda que tem características diferentes. Tem produtos que têm uma dificuldade muito grande de estimar quanto vai vender. Um produto, por exemplo, que vende 1, 2 vezes no ano. A gente falava um pouquinho antes sobre produtos de Natal, né? Nesse segmento moda e casa, tem produtos de Natal que vai vender 1 vez no ano. Então, como fazer o estimado disso? E também, a outro lado da equação, da matriz, perdão, como funciona a cadeia de abastecimento. Porque você pode ter um produto que é muito fácil de estimar, mas você tem uma cadeia muito complicada, você tem insumos que vêm de um lugar muito distante, os lead times são muito grandes, você não tem capacidade de reação, então você deveria ter uma política de inventário de segurança
diferente. E você tem produtos que a cadeia é muito simples, está aqui do lado, você consegue reagir, você tem vários fornecedores opcionais para você poder reagir num caso de sobrevenda ou para você frear a cadeia num caso de vender menos do que você estimava. Então, a gente tem aí 6 grandes segmentos, eu exemplifiquei 2, eu exemplifiquei as pontas aí, né? Mas tem 6 grandes segmentos onde a gente classifica o tipo do produto, né? Como ele se encaixa de acordo com a cadeia dele de abastecimento versus o quanto ele é difícil ou menos difícil de estimar. Perfeito. Não, obrigado. De fato, a gente ter práticas e métodos diferentes para grupos de produto faz muito sentido. E uma obrigação, acho que de todo mundo que está na cadeia de planejamento é aprender. Assim, fato é que sempre vai se errar alguma coisa da previsão, né? E usar disso e aprender. Como vocês monitoram a performance e conseguem definir o que deveria ser trazido como aprendizado e melhorias? É muito bom ponto, né? A gente tem que aprender dos erros, né? Então, o KPI principal aí, que acho que todo mundo conhece bem, é o WAPE, é o MAPE, que é aquilo que é do total que você estimou, o percentual que você erra, né? Mas, além de olhar para o WAPE, a gente tem 3 KPIs que todo ciclo, quando se fecha, a gente vai olhar e tirar os aprendizados de onde acertou, de onde errou e como trabalhar para ofertas futuras, né? Até construindo aí os parâmetros para poder colocar no machine learning e também na parte humana de análises, né? Então, por exemplo, o bias, né? O que a gente chama de bias, o desvio que a gente tem tanto para sobrevendas como um under sales, para você ter uma ideia do trending, né? Você está errando mais para cima, você está sendo muito pessimista e sempre está vindo uma sobrevenda, ou você está sendo muito otimista e sempre está vendendo menos depois, né? Ele te dá um trending do percentual que você está desviando para cima e para baixo. Isso para quê? Para você talvez modelar de maneira mais estruturada teus parâmetros, porque existe um trending, né? Esse é um que a gente olha. Um segundo, que eu acho que é o mais importante, são os outliers. Aqui a gente considera como outlier como aqueles itens que vendem mais, a gente tem um número que é 40%, porque o nosso WAPE varia entre 30 e 40, então a gente, entre 30 e 40, a cadeia está meio que armada. Tudo que varia acima de 40%, a gente considera um outlier, porque a dificuldade de reacionar para ele vai ser muito grande. Então, esses outliers é onde a gente tem que buscar o maior aprendizado, né? Aquele item que sobrevendeu 200, 300, 500%, que acontece, ou às vezes não vendeu nem a metade do que se estimava, menos da metade do que se estimava. Então, onde a gente errou ali, né? Esse é um dos mais importantes, porque aí analisa se foi uma interpretação da oferta, se foi que o modelo estatístico não funcionou bem, ou se o planejador cometeu um erro, ou se a oferta se armou de uma maneira diferente do que o marketing tinha colocado. Então, essa falha de comunicação aconteceu e você errou por um valor muito grande. Então, essa parte de outliers acho que a mais importante para analisar a causa raiz, né? E um terceiro que a gente também utiliza, que é olhar a distribuição do erro, né? Daquele que você errou, daqueles 30%, 40% que eu falei que você errou, você errou mais para cima, ou seja, você errou mais em itens que te deram uma sobrevenda ou itens que venderam abaixo. E aí você completa isso também com aquele trending primeiro que eu mencionei. Então, essas 3 são as que a gente olha mais. Existem vários outros PIs aí, mas esses são os KPIs mais olham. Perfeito. E quando a gente pensa em gestão dessa complexidade, né, e tocando aqui o tema da nossa discussão de hoje do Machine Learning, como que vocês introduziram isso? Como que isso mudou a forma de trabalho da sua área de planejamento? Bom, para trabalhar com tantos dados, né, são milhões de combinações, né, se a gente pensar aqui, o número de ofertas que se faz a cada ciclo é bastante grande. Então, funciona em 2 grandes vertentes, vamos dizer assim. Uma parte que é o machine learning, que é super importante e útil, porque você consegue trabalhar essa quantidade imensa de dados e gerar outputs de informação já
muito mais filtradas, considerando muito mais variáveis, considerando muito mais tempo, histórico, diferentes tipos de ofertas que foram feitas, momentos em que foram expostos os produtos, em que lugar do folheto, né, em que lugar da vitrine, com quantas vezes, se ele concorreu com outro. Então, existe uma série de parâmetros que são tantos parâmetros para aplicar em tantas ofertas que fazer isso manualmente te limita muitíssimo, né? Então, aí vem a parte do machine learning. E, no outro lado, entra a parte de análise, né? A parte humana, a parte de sensibilidade também do planejador. Porque existem parâmetros que você não consegue alimentar, por mais que o sistema vai aprendendo, existem coisas que são de percepção, existem coisas que é da conversa do planejador com o time de marketing, do planejador com o time de vendas, de como a força de vendas vê aquilo no folheto, da maneira como ele está desenhado, da maneira como ele está exposto. Então, tem toda uma parte aí, e também de fatores futuros que podem acontecer, né? Não só do data analytics que você tem de histórico, de passado, mas entre esses três, assim, daqui 5 meses pode acontecer uma coisa, você pode querer apostar naquela coisa, né? Então, aí tem um fator humano importante, é a combinação desses dois. Tem uma sensibilidade humana a ser complementada aqui, né? Exato. E você conseguiria listar para a gente, talvez, algumas lições que, assim, passar por essa jornada tenha sido interessante? Você imagina que talvez pudesse se refletir também para outras organizações? Bacana. E é recente, né? A gente trabalhou isso nos últimos 2 anos e meio, aí a gente começou 2 anos e meio atrás, e era algo até que não tinha tanto benchmarking assim, para olhar, né? Eu acho que uma primeira importante eu acho que a gente descobriu, depois de 130 anos de história, a gente ainda descobriu de maneira bastante importante a complexidade que a gente tem de ofertas. Porque na venda direta, como você manda o folheto com antecipação e você manda 2 ciclos com antecipação, você imagina que a consultora, a representante, ela tem 2 vitrines na mão, né? Se você não tiver bem combinada uma vitrine com a seguinte, ela pode optar por não pedir de uma e pedir da outra, e aí pode, né, falhar um pedido de uma campanha de um ciclo e não da outra. Então, multiplica aí um pouco por 2 agora o que eu tinha falado da quantidade de SKUs das regiões e da quantidade de lojas que eu mencionei, porque ela vai estar com esses 2 ciclos na mão, né? E a complexidade de ofertas é tão grande, de você compre um, e se você compra um, você tem um desconto no outro, tem uma parte que é de oferta crescente, tem uma parte que se você compra de uma categoria, você pode levar outra categoria com desconto. Então, todas essas combinações são tão grandes que, às vezes, até quem está cadastrando a oferta tem que voltar lá com o pessoal de marketing para entender qual é a oferta para poder colocar. Então, isso é muito importante, né, para mim, como aprendizado, que é simplificar também a quantidade de ofertas ou entender muito bem como se fazem as ofertas antes de implementar, para ter a colocação dos parâmetros de uma maneira melhor, né? Uma outra coisa é a qualidade da informação também, né? Como você alimenta os parâmetros, né? Eu acho que a parte mais importante de um sistema de inteligência artificial funcionar é o como você ensina, né? Se você ensinar errado, o humano ele ainda reflete um pouco, a máquina não vai refletir. Se você ensinar errado, a máquina vai fazer errado. Então, esses testes, piloto, tudo que se pode fazer nesse sentido e trabalhar muito bem a base de dados antes, também é importante. Eu lembro que a gente deu uma patinada alguns meses aí até isso entrar nos eixos, né? E a outra coisa é o que você mencionou no começo também. Não é um trabalho de supply chain, né? É um trabalho de integrado, né? Da área comercial, é um S&OP funcionando bem com o apoio da liderança maior da companhia, né? Tem que ter uma aposta aí da liderança da companhia de que isso funciona e apoiar nos ciclos de S&OP, senão não funciona. Tá ótimo, obrigada. Luiz, trazer esse tipo de tecnologia não parece ser simples. A gente está trabalhando aí, a gente está conversando com uma pessoa de uma empresa gigantesca, mas qualquer um pode fazer? Denise, a resposta curta é que sim. Eu acho que, obviamente, as complexidades das organizações vão ditar muito da velocidade do que está se acontecendo, mas, antes de mais nada,
todas as organizações que a gente observa se beneficiariam de trazer esse tipo de inteligência e analytics para os seus processos de planejamento. Até a gente colocou aqui uns pontozinhos. Assim, são 3 etapas que a gente vê que você deveria passar para ter essa jornada, e você tipicamente conseguiria começar essa jornada e ter resultados ao redor de 6 meses. Primeiro, a definição da aspiração, como o Fábio bem colocou, né? Ter o sponsorship, o apoio da liderança sênior é um exercício de dor no começo. É um modelo ágil, você aprende, erra, existe um pouco de frustração, mas é onde o processo de aprendizado consegue trazer bastante valor. Preparar os pilotos, montar os squads, preparar esses dados, conseguir testar e fazer as provas de conceito e conseguir lá os MVPs, né, os Minimum Viable Products, para provar a solução e finalmente entrar num ciclo de expansão, onde são adicionados refinamentos e você expande para novas categorias. Você pode começar pequeno, e acho que esse é o ponto importante. E esse é um início que tem que saber e tem que entender dentro da organização, que vão ter os seus altos e baixos, mas é uma jornada que todo mundo deveria se beneficiar e deveria ser incentivado a perseguir. Então, aproveitando aqui o tema do desafio de se aplicar o Machine Learning para planejamento de demanda, eu queria pedir para o Fábio, você falar para a gente quais foram os desafios da Natura & Co para implementar, para implantar o planejamento de demanda com Machine Learning. Legal, Denise. Eu até tenho uma página que a gente tem aqui, que a gente pode usar como exemplo. Eu podia ter usado na anterior, mas vou usar nessa, que é assim, né? Um dos desafios, né? Eu vou falar de alguns, mas um dos desafios, né? Você pegar um planejador e começar a trabalhar com ele, de que você tem um sistema, uma máquina que vai fazer o processamento desses parâmetros, de te dar um melhor estimado, e ele trazer um caso assim para você, do tipo, olha, eu tenho aqui 2 ofertas que são as mesmas. Essa que está do lado esquerdo aqui, uma oferta de um batom aqui a R$ 9,99 e a do lado direito. A do lado direito, na mesma promoção, vendeu 2 vezes mais, em todas as condições similares, tá? Eu sei, pode ter acontecido uma série de coisas, mas imagina que tudo está analisado aqui e eram condições similares. Então, se usou como base aqui, aplicou o parâmetro aqui da oferta que tinha sido feita anterior. Ali está o menor preço do ano. Eu acho que tem até, na próxima tem aí. Aí você tem um quadrinho menor preço do ano, tem no outro, oferta de ouro. Você tem o preço com desconto, tá destacado, R$ 9,99. E aí você aplica, bom, todos os parâmetros são iguais, mas esse vendeu 2 vezes mais. Por que vendeu 2 vezes mais esse? Pela simples forma como está exposto o produto, né? Você tem de um lado as cores, do lado esquerdo você tem as cores todas ali embaixo, e no outro você tem o produto como ele é quase que inteiro ali, né? Colocado da forma lateral, etc. Então, como é que você ensina um sistema a aprender isso? Né? Então, a primeira coisa que o planejador vai dizer, você está louco, o sistema não vai pegar nunca isso. Né? Então, essa, por exemplo, é um dos desafios, né? Como a gente coloca o time para comprar que essa tecnologia pode ser aplicada. Né? E como eu falei há um tempo atrás, quando estávamos implementando, que não existia muitos cases assim que você pudesse, olha esse case plug and play. Né? Acho que essa é uma coisa. O outro é a própria liderança da companhia de investir, né? numa ferramenta nova, uma ferramenta de aprendizado e etc. Também é outro tema para se considerar, né? E essas coisas levam tempo, né? Essas coisas levam tempo, porque no modelo tradicional que você vinha fazendo através da análise pura dos planejadores, você já tomava históricos de anos anteriores de ofertas feitas de maneira similar, etc. Você não vai no dia seguinte parametrizar, né? Isso leva um tempo, vale a pena fazer pilotos, vale a pena segmentar, colocar em uma região, colocar em uma categoria de produtos, porque se você vira a chave para todos, você pode ter uma ruptura muito grande no processo de planejamento, né? Então, fazer isso de maneira segmentada e por fases também é um desafio, porque não dá para você virar a chave, é muito perigoso. Você, inclusive, tem que acompanhar. A gente acompanhou as 2 metodologias por um bom tempo para ver as diferenças de uma e de outra, para não causar uma ruptura.
E te falo também que isso de passar, a ideia de passar o dia inteiro de batom, para a mulher também é muito legal. Gostei da ideia, também me foi sedutora ali aquela frase. Vai lá, Luiz. Tá vendo? Muito bom. E pode ser um diferencial de compra aí também, que às vezes a sensibilidade de alguém que já viu, olha, quando a gente menciona isso faz diferença, né? E aí vai alimentando o sistema. Muito bom. E Fábio, eu acho que voltando naquele primeiro tema que a gente falou de volatilidade, né? Eu acho que 2020 é um ano tudo menos típico. Como que vocês conseguiram balancear essas flutuações de demanda, mudanças de consumo, com a chegada do Covid e a mudança dos hábitos das pessoas? Esse é um ano que já ficou marcado, né? Dá para fazer uma conversa só sobre o ano de 2020. Mas eu acho que aí é o momento onde dá importância do modelo híbrido, né? Porque quando a gente se depara com a situação lá no início, né? Acho que principalmente os que são de supply chain, se estiverem conectados, vão saber que lá em janeiro do ano passado, a nossa única preocupação do Covid era se ia atrasar a importação da China por causa do ano novo chinês que ia atrasar pelo Covid que estava acontecendo lá, né? Essa era a nossa única preocupação. Problema chinês. O problema chinês. E no final das contas, né, a gente teve até uma mudança de mix. Em muitas indústrias deve ter acontecido isso, não foi diferente para a gente. Teve uma primeira parte que a gente imaginou que ia acontecer, né, uma migração para itens de mais necessidade básica, então talvez uma caída na parte de maquiagem, uma caída na parte de fragrâncias, mas um aumento na parte de shampoos, de sabonetes, enfim, de itens que são mais essenciais. A gente teve uma vantagem de poder olhar, no caso do Brasil, da América Latina, poder olhar um pouco para a Europa, que já estava uns passos na frente, né, e reestimar. E aí, a vantagem do modelo ser híbrido, porque aí nós tivemos que deixar um pouquinho de lado o cálculo histórico, a parametrização, o que já estava aprendido nessa machine learning, e tivemos que tocar lá manualmente e dizer, olha, aqui nós vamos mudar esse mix, aqui nós vamos carregar mais essenciais, aqui nós vamos diminuir maquiagem e tal, e fazer um corte contra o que o sistema recomendava. Começar a aprender novamente é parte do processo, né? Exatamente. E aí esse mix está se construindo de novo, né? E existe uma dúvida muito grande agora, né? Se esse mix ele retoma quando a curva de Covid começa a diminuir ou será que as pessoas criaram um hábito, né? Eu vou dar um exemplo para fechar esse ponto que é bem bacana. Quando a gente pega moda e casa, esse a gente errou de longe. Porque quando a gente nos parâmetros de sensibilidade que nós tivemos que colocar, as pessoas vai haver uma retração, né, de consumo, porque as pessoas vão diminuir o salário, vai haver mais desemprego, enfim, tudo aquilo que a economia que a gente pensava que podia acontecer e aconteceu de fato. Mas as pessoas passaram a comprar mais coisas de moda e casa, itens para casa. Tem uma categoria que se chama home, que são recipientes, são coisas para casa, decoração, etc., que dobrou a venda, né, de maneira geral, sem contar os outliers assim, de produtos específicos, né, porque migrou isso de uma certa maneira do varejo que estava fechado em lockdown para a venda direta. Então, foi muito difícil prever isso, porque a gente imaginava que pela situação econômica isso não ia acontecer, mas acabou acontecendo. E a grande pergunta agora que a gente está fazendo todo dia isso volta ou as pessoas desenvolveram o hábito de comprar isso via venda direta agora e não mais no varejo? Essa parcela que migrou, né, para venda direta. Então, aí são as discussões momentâneas sobre o Covid. E eu imagino que aqui todo o tema de velocidade da cadeia, como você mencionou, de segmentação, e a conexão do planejamento da demanda com aqueles outros pontos é fundamental, né? Como reagir rápido. Exato. Isso acelerou, inclusive, perdão, consumo mais um minuto nessa pergunta, que é bacana, isso acelerou um próximo passo que a gente tinha dentro daquele processo que você mencionou no início de S&OP, de conectar mais a força de vendas com os planejadores, porque a gente precisa lá entender um pouco mais, lá na prática, o que pode acontecer, além de usar os dados históricos de parâmetros para projetar, né? Então, acelerou um pouquinho essa fase aí que a gente ainda estava entrando nela. Excelente. Pois você falou da importância desse lado humano, eu queria que você explicasse um pouquinho esse aprendizado para a gente. Foi isso de consultar mais as consultoras, as revendedoras? Também. Eu acho que uma coisa bacana, além disso, é o fato de que os planejadores passaram a focar mais nos itens mais complexos, porque você tem uma ferramenta te ajudando naquele que você pode aplicar mais.
né? Então, a quantidade de produtos que tinha que aplicar sensibilidade à parte humana, ela passa a ser menor e você passa a concentrar mais e fazer mais bem feito aquela parte, né? Eu acho que esse é um aprendizado também, além dessa conexão, além da necessidade de melhorar o processo de S&OP também. Excelente. E Fábio, pensando aqui um pouco sobre o que vem a seguir, né? Obviamente a gente ainda está numa transição, mas eu acho que é inegável que essa lógica apoiada por ferramentas, ela vem para ficar. Qual que são as suas expectativas para o futuro, né? De o que você imagina que vão ser esses elementos de planejamento adiante? Como que você imagina isso? Como que você planeja fazer parte dessa transformação? Olha, eu acredito bastante, eu podia colocar 3 coisas aí, né? Eu acredito bastante que a questão de utilizar a inteligência artificial, o machine learning, tem e vai ficar mais intensa a cada momento. Por quê? Porque cada vez mais nós temos a possibilidade de capturar o comportamento de clientes, né? Como tudo está migrando para uma maneira digital de se fazer as coisas, também traz com isso uma vantagem muito grande de você capturar comportamentos. Então, eu acho que essa tendência, ela é muito forte, vai continuar, e a gente tem que até evoluir nesse sentido, né? Para mim, é super importante. Um segundo que eu colocaria, eu acho que a gente até faltou eu comentar isso, eu deveria ter comentado também na parte do fator humano, os profissionais de Data Analytics, né? Não é fácil, não é fácil encontrar profissionais de Data Analytics, é fácil encontrar profissionais técnicos muito bons, mas os que reúnem a técnica com a visão do negócio para poder aplicar isso, para poder aplicar e transformar em oportunidade, porque esse é o interessante, né? Não é você ter um analista de dados, né? É você ter uma pessoa que tem a capacidade técnica de analisar e transformar isso em oportunidade, transformar isso em resultado. Então, esse é outro tema para mim de futuro e que nós líderes precisamos trabalhar para desenvolver essas pessoas, né? E essa conexão que eu também comentei, essa conexão dos técnicos com os comerciais que estão lá na rua, dependendo do negócio, né? Falando da venda direta, eu falo de consultora representante, né? Mas você pode ter um modelo de distribuidor, você pode ter um modelo de venda direta para o consumidor. Como é que você conecta esses técnicos com eles para capturar o comportamento futuro? Porque o passado, você usa a estatística, você usa a máquina, você vai ensinando, você vai parametrizando. Mas o que pode influenciar na próxima compra, né? Ou na recompra, no nosso caso, por exemplo, que tem que fazer com tanta antecedência essa vitrine futura. Para mim, essas 3 aparecem mais fortes. Ótimo, muito obrigado. Vamos para a pergunta da audiência? Que a gente começou um pouquinho atrasado, então a gente vai estender um pouquinho aqui para dar tempo de a gente fazer algumas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta vai para vocês dois, eu vou pedir para o Fábio começar, tá, Luiz? Para quem diz que não tem dados suficientes para trabalhar com machine learning, o que você diria, Fábio? Olha, eu diria comece, porque dados sempre tem. O que a gente não tem normalmente é informação boa, formatada, de um jeito que a gente possa olhar para ela e tomar decisão, né? Eu acho que se não tem dados suficientes, ainda está em construção, é uma maneira, acho que o Flávio mencionou isso também em algum momento, né? Comece segmentado, comece por uma parte do portfólio, comece por uma região, mas faça bem feito aquele piloto, né? Essa para mim é uma parte fundamental também. Estabeleça um piloto em um lugar onde você tenha mais domínio da informação, que eu acho que é um bom caminho, até porque, como eu mencionei também, eu não acho que dá para virar a chave, então dá para começar por uma parte. Eu concordo em gênero, número e grau, acho que os dados disponíveis amanhã vão ser melhores do que o que a gente tem hoje, mas hoje a gente já pode tomar decisões importantes. A gente não deveríamos nos omitir de usar a informação disponível, aguardando a informação perfeita. Exatamente. Fábio, segunda pergunta para você. Como fazer para os planejadores mudarem o modo de trabalhar e aderirem às novas tecnologias? Legal essa. Eu acho que hoje já tem um pouco mais de benchmarking, né? Pensando que os planejadores são pessoas que têm um perfil técnico também, né? Como base.
são pessoas que acreditam muito no que vem, né? Nós somos engenheiros de coração. Os que não somos formados em engenharia, como eu, por exemplo, eu sou engenheiro de coração, não sou de formação. A gente acredita muito no que a gente vê, né? Então, se tem benchmark, é um bom caminho. O outro caminho é piloto, teste, né? Teste, eu lembro que no começo a gente fez uma parte de regressar o modelo, fazer uma simulação do que seria através da ferramenta e comparar com o que foi feito manual. E a gente via que ganhava 10 pontos de acuracidade. Então, isso brilhou nos olhos dos planejadores, né? Então, acho que esse é um bom caminho e também, volto a dizer, da liderança sênior da companhia, né? De acreditar que é um passo de evolução e investir, e patrocinar também. Você já falou aí da dificuldade de encontrar profissionais, a terceira pergunta é sobre isso. Qual o desafio de montar uma equipe de Advanced Analytics em uma empresa? Eu vou repetir um pouquinho, né, do que eu falei. Eu acho que existe muita, pelo menos eu tenho visto, muita capacidade técnica. Eu tenho visto pessoas que têm uma capacidade técnica de armar as tabelas e construir, parametrizar e etc. Eu acho que o ponto a desenvolver é como conectá-los com o negócio. E eu não sei se a tendência do mercado não vai ser nem que a gente deveria contratar esse tipo de serviço, se esses profissionais não seriam um tipo de profissionais mais de consultoria do que da empresa. Eu acho que existe uma discussão grande ainda se é um know-how que a gente quer ter na empresa, que é muito bom, mas esse tipo de perfil de profissional é um profissional que trabalha muito por projeto, né? Você tem que fazer aquele projeto de desenvolver aquela parametrização. E aí eu não sei se ele vai estar feliz em continuar depois, né? Então, eu acho que existe uma discussão nesse sentido, se é um serviço, se é um profissional que vai se transformar num consultor no mercado ou desenvolvimento dentro da empresa. Mas eu acho que o mais importante, sendo contratado ou sendo dentro da empresa, é essa capacidade que ele tem de transformar em oportunidade, de fazer com que seja business aquilo que ele está propondo e não só uma tabela bonita e bem organizada. Tá ótimo. Fábio, queria muito agradecer sua presença. Fiquei na curiosidade, caiu venda de batom por causa das máscaras, não? Infelizmente, a maquiagem como todo caiu um pouco, mas eu estou para dizer que o batom ficou ali. O batom ainda continua mesmo debaixo da máscara. Viu? Exato. A gente tem um apego ao batom. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Luiz, obrigada também muito obrigado, por estar aqui. E você obrigado, de casa... Super obrigada por ficar os últimos 45 minutos com a gente. A próxima sessão do McKinsey Operations Series vai ser no dia 13 de novembro, também às 8h30. O futuro do modelo operacional em serviços. A entrevista vai ser com o Luiz Cunha, que é diretor executivo do Itaú, e também a gente vai ter a presença do Irã Dias, que é sócio sênior da McKinsey aqui em São Paulo. E para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, lá no mckinseytalks.com, lá também vocês encontram as filmagens das sessões anteriores. Então, além da agenda, tem as sessões anteriores que também vão para áudio. Então, quem é fã de podcast, quem gosta de ouvir no Spotify, essa sessão também vai estar lá. Muito obrigada, um abraço, bom fim de semana, tchau. Tchau, bom fim de semana a todos, um abraço. Obrigado.